Então, esses espaços que são entendidos como espaços fechados, é o que é o foco de atenção da educação de jovens e adultos e do nosso programa. Eu vou me acostumar a passar a flechinha aqui. Então, um pouquinho desse histórico e do contexto, e aí eu vou preenchendo um pouquinho aí essas lacunas de ano. A gente coloca assim, como a educação no espaço, a educação formalizada no espaço das unidades prisionais, aqui em Santa Catarina, ela marca de 1974, 75, onde as primeiras atividades, onde a gente tem os registros das primeiras atividades na penitenciária de Florianópolis. Porém, em documentos, quando eu fiz o trabalho de mestrado, em alguns documentos que a gente pesquisou, quando a penitenciária de Florianópolis foi inaugurada em 1930, lá, em alguns relatórios de 34, 35, já aparecia a questão da educação, de atendimento educacional, já aparecia algumas linhas. Mas a gente tem como os registros mais efetivos e talvez o envolvimento da Secretaria de Educação marca aí da década de 70. Depois, praticamente em Florianópolis, porque tinham poucas unidades naquele momento, em Santa Catarina, né, naquele espaço de tempo, e então era muito ligado aqui às unidades da capital e ao complexo penitenciário de Florianópolis. Depois, em 87, a gente tem, no Conselho Estadual de Educação, o registro dessa escola que eu mencionei, que foi onde eu comecei a trabalhar. O Conselho Estadual de Educação, ele emitiu um parecer de autorização de funcionamento de uma unidade escolar dentro da penitenciária de Florianópolis. Esse registro ainda é ativo, só que essa escola, ela chamava-se Escola Supletiva da Penitenciária. Hoje, o termo supletivo, dentro da legislação de EJA, não se usa mais. E aí, então, normalmente, quando a gente se refere a essa escola, a gente fala a escola do Complexo Penitenciário de Florianópolis, mas que, nesse momento, ela é vinculada ao SEJA de Florianópolis. De 87 para frente, algumas unidades foram construídas, inauguradas, e as unidades maiores começaram a desenvolver esse trabalho. Chapecó, Curitibanos, bem mais tarde, mas foi a partir aí de 87 para frente. E aí aparece a formalização de um convênio entre Secretaria de Educação e, naquele momento, Secretaria de Segurança Pública. Um convênio que diz qual é a atribuição da Secretaria de Educação nesse espaço e qual é a atribuição da Secretaria de Segurança Pública naquele momento. Hoje, a gente tem, novamente, um convênio assinado agora em 2014, com a Secretaria de Justiça e Cidadania, clareando um pouco mais e detalhando um pouco mais esse atendimento. Mas a ideia desse convênio já vem aí desse período de 87. Em 2004, então, a gente começa a organizar dentro da Gerência de Educação de Jovens e Adultos o programa a gente na época chamava de Projeto de Educação Carcerária. Eu coloquei Programa de Unidades Prisionais, Unidade de Interação, mas na realidade chamava muito Projeto de Educação Carcerária. Como as unidades socioeducativas faziam parte, por mais que seja semelhante às condições de um CASE e CASEP, às condições de uma prisão, o adolescente em conflito com a lei tem uma legislação própria, tem o ECA e outras legislações, e que nós não podemos tratar como educação carcerária ou unidade prisional. E aí, por isso, a gente tirou essa questão da educação carcerária para poder abranger o socioeducativo. Depois, em 2005, nós conseguimos fazer, aqui no Estado, o primeiro curso de formação para os professores que trabalhavam, na época, nas unidades socioeducativas e nas unidades prisionais. Naquele momento foi um avanço, porque nós fizemos isso, aquilo que eu já mencionei, assim, intuitivamente, assim, com base profissional, com base nas questões da EJA, mas nós não tínhamos uma orientação de Ministério da Educação nem do Ministério da Justiça. Mas, por uma ação financiada pelo FNDE,
naquele momento saíam editais para financiar algumas ações, a gente fez um projeto e fizemos a primeira formação. Algumas pessoas vêm participando desse trabalho, estão aqui desde aquela época também. Então, tem muitas pessoas, meninas de Araranguá, o pessoal de Tijucas, enfim, não vou mencionar nomes porque eu vou deixar de falar de pessoas que com certeza participaram, mas tem pessoas que vêm participando desde aquela época. Aquele curso, naquele momento, nós fizemos somente para professores. E de lá, foi o primeiro momento que a gente se reuniu para discutir esse tema, e de lá se percebeu que trabalhar com formação de professores que atuam no sistema prisional, só os professores, sem a integração do outro olhar ou da outra categoria que lida junto no dia a dia, que são os agentes prisionais, os técnicos ligados à Secretaria de Justiça e Cidadania, a gente pouco avançava e se percebeu aí os limites do trabalho. Porque naquele momento, quando a gente pensava nessa temática, e aí também foi em 2005 que o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação começam a vamos dizer, mandar orientação para os estados a respeito dessa área, e ficou muito claro que professores e agentes prisionais trabalhavam de forma conflituosa e competitiva dentro do sistema. E aí nós fizemos uma formação só para professores, sem o olhar do outro lado. Então ali a gente já percebeu que alguma coisa teria que mudar para o trabalho se efetivar para frente. Porque, no entanto, assim, existem os conflitos que podem ser inerentes ao próprio sistema, pelas condições de trabalho de um e de outro, mas o trabalho de educação dentro do sistema prisional, junto ao trabalho dos agentes prisionais, sobretudo, ele é um trabalho complementar e não um trabalho de choque, de competição de espaço. Eu acho que esse movimento nacional e as legislações que vieram posterior a esse movimento ajudou muito nisso. Porque o trabalho de educação que se faz dentro do sistema prisional, ele é na perspectiva da garantia de um direito de acesso e permanência à educação. Não é pelo olhar do assistencialismo, do que eu sou boazinha, eu quero fazer caridade, então eu vou trabalhar no sistema prisional. O trabalho com a educação, ele tem que ser pautado nos princípios éticos e profissionais de uma categoria profissional que tem compromisso, que tem responsabilidade, que tem que ser um trabalho de qualidade e não é uma mera atividade de assistência. Eu acho que o movimento, o MEC e o Ministério da Justiça, a partir de 2005, ajudaram muito a isso. E aí eu falo do lugar que eu piso, que é do lugar da educação, a compreender também toda a complexidade que envolve essa categoria de trabalhador que é o agente prisional dentro do sistema. De relativizar e de entender as práticas do sistema, porque, na realidade, somos todos submetidos a muitas condições, cada um com compromissos diferentes, mas todos submetidos a condições. Então, eu acho que esse momento de hoje demonstra esse ganho, quando a gente tem uma plateia composta de agentes penitenciários, professores, gestores do SEJA, gestores do sistema das unidades prisionais, chefes de segurança, acho que mostra aí um movimento e um avanço nesse trabalho. Porque trabalhar com a educação no sistema prisional, muitas vezes a gente desanima, porque parece que não consegue, que o avanço é muito pequeno. Mas quando a gente olha o que se caminhou, e aí, assim, observa esse momento, quando a gente já está conseguindo trabalhar integrado, a gente percebe que mesmo devagar, tem avanços ao longo aí do tempo e da nossa história, da nossa pequena história. Então, em 2005, a gente fez esse primeiro curso, foram 80 horas de formação. E de lá, depois vai aparecer, de lá já foi retirado, assim, algumas deliberações do que a gente entendia para a educação no sistema prisional. De 2005 e 2010, nós não tivemos mais nenhuma formação,
a gente foi trabalhando internamente dentro da secretaria em estabelecendo um certo protocolo de trabalho, criando um mecanismo assim, as unidades que querem criar, o que elas têm que seguir. Então, um roteiro de trabalho para poder orientar os SEJAs, para poder orientar os professores. Então, foi um tempo que internamente a gente foi criando aí uma sistemática de trabalho para chegar ao que a gente tem hoje. Das 47 unidades, nós atendemos 30, sendo que uma é da segurança pública, porque é a cadeia pública de Anita Garibaldi, então atendemos 29. Mas eu acho que ao longo da história da educação no sistema prisional é um avanço representativo chegar nesse número. E eu acho que muito rapidamente a gente vai chegar nos 100%. Em 2010, a gente consegue fazer uma ação semelhante à de hoje, com incentivo e recurso do MEC FNDE e também orientações deles. A gente conseguiu fazer o primeiro seminário estadual e, naquele momento, era orientado que os estados começassem a se organizar num plano estadual para educação em prisões. E aí foi onde que a gente criou uma sistemática de trabalho, fizemos um seminário feito que está acontecendo aqui hoje, um primeiro dia de debate de temas gerais e depois grupos de trabalho, e a gente produziu o primeiro esboço de um plano de educação estadual em prisões, que tem a participação dos olhares de muitos de vocês que estão aqui, ou de representantes de vocês que estavam naquele momento. Esse plano, de 2010 até 2012, ele ficou sendo trabalhado dentro da Secretaria de Educação com a Secretaria de Justiça, sempre participando desse processo, e em 2012 ele foi encaminhado ao Ministério da Educação e Ministério da Justiça para análise. A gente teve uma primeira devolutiva dele, quase um ano depois, em 2013, acho que até mais de um ano depois, apontando que a gente tinha que melhorar. Trabalhamos assim, daí com uma equipe mais interna, Secretaria de Justiça e de Educação. No final do ano passado, novembro do ano passado, encaminhamos novamente para o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação, e agora a gente tem aí um conjunto de outras, que é chamado de diligências, mas outras adaptações que a gente precisa fazer no nosso plano, a partir muito do que o Carlos colocou aqui anteriormente, de dados que não batem, que a fonte, o censo escolar mostra uma situação e o nosso plano foi com base nos dados dos SEJAs e das unidades prisionais, então não está batendo com certas bases de dados, e aí a gente tem uma série de coisas para ajustar. E o que a gente então vem fazer nesse momento é contar um pouco isso, aquilo que foi feito em 2010, o que resultou e como é que está nesse momento. Então está no momento ainda de reformulação. Mas não se parou aí, de 2010 a 2012, aí se começou o movimento, por exemplo, do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina se envolver nesse tema. E foi, então, no final de 2012, publicada uma resolução, que se não está na pasta de vocês, mas nos grupos vocês vão trabalhar com isso, que é a resolução 110, que a conselheira já citou aqui. Assim, naquele momento, um dos poucos estados, e hoje ainda de que já tem no seu Conselho Estadual de Educação uma legislação própria, que orienta a educação no sistema prisional. E isso dá um suporte muito grande para quem trabalha. Porque em muitos momentos, para quem vem nessa caminhada, quando se falava em educação no sistema prisional, inclusive para pessoas da educação, a primeira coisa que se falava era assim: qual é o amparo legal para isso? E até 2012, no Estado, nós não tínhamos um amparo legal. O que está acontecendo exatamente nesse momento com a remissão pela leitura? Quando se solicita o apoio da Secretaria de Educação para isso, internamente na Secretaria, pelos os setores que competem, se pergunta qual é a base legal para isso. Então, essa recomendação 44 que tem na pasta de vocês,
ela vem como uma precursora de um amparo legal, porque na segunda-feira da semana passada o Tribunal de Justiça chamou a Secretaria de Educação, a Secretaria de Justiça e vários outros, do OAB, Defensoria Pública, numa reunião que a intenção deles é construir uma normativa em conjunto entre secretarias e os envolvidos a respeito dessa recomendação 44 que aparece nas pastas de vocês, que fala da remissão pela leitura, fala de atividades educacionais complementares, fala também da remissão pelo Enem, pelo Enseja, que é uma dúvida que quem está lá atendendo aos alunos que se propõem a fazer essas provas e aí sozinhos e quase sem condições conseguem ser aprovados e se certificar no exame nacional, feito o Enem e o Enseja, e como isso vai ser convertido em remissão. E a gente não sabe lidar com isso porque isso é novo. Então essa recomendação ela também traz esse apoio. E o Tribunal de Justiça do nosso Estado então já está preocupado em criar essa base legal que hoje a gente não tem, para dizer que a Secretaria possa contratar profissionais para se integrar à equipe de EJA, porque a gente entende que remissão pela leitura não possa ser uma atividade paralela, independente dentro das unidades prisionais, que ela tenha que ser uma atividade integrada à elevação de escolaridade, com certeza com critérios para envolver quem vai participar e quem não. A remissão pela leitura não pode entrar para substituir a educação básica, a escolarização ou a elevação da escolaridade. E aí eu falava isso na reunião, de que a pessoa, pela remissão pela leitura, ela sai, então, antes do sistema, porém, ela não tem uma condição objetiva de inserção no mundo do trabalho. Porque não se acessa nenhum posto de trabalho hoje praticamente sem um comprovante de escolaridade, de ensino fundamental ou de ensino médio. Então, esse é o entendimento que a gente tem, né, pela Secretaria de Educação e vem trabalhando com isso nos espaços onde a gente é solicitado a falar a respeito. Bem, e agora então chegamos em 2014, que é o momento de implementar esse plano para atender essas diligências que a gente tem e encaminhar novamente para o MEC Ministério da Justiça. E também, então com isso a gente, né, organizou o ciclo de seminário, chamamos assim, o ciclo de seminário estadual e o curso de formação, que continua nessa lógica. Formação para profissionais do sistema prisional tem que envolver professores e tem que envolver as pessoas ligadas à Secretaria da Justiça e Cidadania. Já fui falando mais coisas e talvez esqueça pouco. Isso aqui é um registro do que foi feito em 2005, da equipe de todos os professores. Tem pessoas aqui que estão nessa foto. Então, o que foi feito em São Carlos em 2005 foi lá, e aqui nos ingleses, coincidentemente, uma outra etapa. Isso aqui é um registro de 2010 do nosso seminário, que foi aqui em Florianópolis, o primeiro seminário e o curso de formação. Aí aqui já tem a participação dos agentes prisionais, a Secretaria de Justiça. Aqui é o boneco aí da capinha do nosso plano. Ele tinha mais ou menos foi com essa capinha que ele foi com o que vocês preencheram nos grupos de trabalho, que foi sistematizado com o apoio do professor Roberto, que ajudou naquele momento. Foi então feito o nosso esboço de primeiro plano. Ele tem a data de 2012, no entanto o início de evolução dele foi 2010. Eu só coloquei aqui uns registros para ilustrar. E o que a gente faz então pelo programa, só trazendo alguns dados, assim, dados institucionais, a gente trabalha então com a oferta de EJA nesses espaços, com o ensino fundamental, primeiro segmento, que a gente chama de primeiro ao quinto ano, que é a alfabetização e nivelamento, né? O segundo segmento, que é o sexto ao nono ano, o ensino médio. A Secretaria apoia e participa, e é assim que a gente incentiva e orienta que os nossos professores se integrem no processo nos exames de certificação de Enem e Seja, PPL, porque pessoas privadas de liberdade, que são os exames de certificação, que é uma proposição do INEP, né, do MEC, do INEP,
os estados, mas é um sistema que pode ser feito aleatório, assim, independente do trabalho da secretaria, mas a gente entende que se a realização do Enem e do Enseja também não for integrado ao trabalho de escolarização que se faz dentro das unidades prisionais, corre-se o risco de que seja uma iniciativa que não tenha resultado, porque tem que ter algum subsídio, distribuição de material, incentivo para que as pessoas façam essas provas. Muitas pessoas no sistema prisional, algumas pessoas não sabem bem os internos, o que representa um Enem, o que representa o Enseja, o resultado que ele pode extrair disso, que é um exame de certificação. E aí a gente entende que os professores são as pessoas qualificadas para dar essas informações, para dizer o que é isso, como eles podem ter acesso, para divulgar os resultados. Isso é muito importante, que os professores participem desde a inscrição, mas também até a divulgação do resultado. Porque o sistema prisional, os internos do sistema prisional, eles normalmente têm uma visão de que as coisas são oferecidas e não é dada continuidade e não se mostram os resultados. Então, assim, eu até chamo muito atenção para isso, aos professores do SEJA, às pessoas, os profissionais do SEJA, das gerências regionais, que se envolvam nisso e se preocupem com a chegada do resultado, que não basta só até a realização. Porque muitos saem dali, muitas vezes têm um certificado pela base de dados do Enem e do Enseja, e não fazem a menor ideia que foram aprovados. E não podem fazer uso disso. Então, a importância do envolvimento das pessoas de educação e compromisso nos exames de certificação. E a questão do vestibular, que também, assim, ainda um resultado muito tímido, mas a gente tem pessoas que ano a ano vão concluindo o ensino médio, via exame de certificação, mas também via a matriz curricular e a oferta contínua de EJA dentro do sistema. E que a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem uma parceria que ela não é firmada de forma conveniada, de forma oficial, mas aonde tem possibilidade, ela oferece o vestibular dentro das unidades prisionais, para os que já concluíram o ensino médio. Então, assim, sendo uma unidade que tenha condição, que tenha um campus próximo, que tenha condição e uma pessoa desse semiaberto sair da unidade frequentar, é importante, mesmo não sendo o compromisso compromisso principal da Secretaria de Estado de Educação, porque o nosso compromisso é ligado à oferta de educação básica. Esse é o nosso compromisso. No entanto, essas outras iniciativas, elas fazem parte de um processo de educação mais amplo e que enriquece cada vez mais o trabalho e efetiva cada vez mais o trabalho, né? Então, a questão do vestibular. Quem nós atendemos? Jovens e adultos, mulheres e homens privados de liberdade. O dado de 2014, do primeiro semestre de 2014, ele é um dado diferente do que o secretário da Justiça apresentou. E aí eu vou chamar um pouquinho a atenção dessa diferença, que a gente ainda não conseguiu identificar. Ele apresentou aqui que tem 1.800 pessoas estudando. Nós já tivemos um dado, a partir da nossa base de dados, que é o SEJA e o Sistema SEB, que a gente tinha no estado chegando aí a 1.800 pessoas estudando. No entanto, no primeiro semestre de 2014, tomando as informações que as gerências regionais e SEJAs enviaram para a Secretaria, nós temos hoje esse número de 1.545. E isso muito nos inquietou, assim, diminuiu alunos, o que aconteceu. E aí depois vai aparecer que aumentou professores. A nossa interpretação primeira é, de julho de 2012, houve uma alteração na matriz curricular de EJA para o sistema prisional, aonde, a partir do segundo semestre de 2013, a matriz curricular para o sistema prisional é tal e qual, inclusive o código da matriz curricular que se trabalha no SEJA, na EJA, e que essa transformação de matrizes, tinham muitas matrizes no sistema prisional, códigos diferentes, eu falei, é uma coisa mais interna da Secretaria, mas tinham muitas,
E como a gente conseguiu padronizar isso, talvez nessa transferência aí é que a gente ainda não deu essa diferença de dados, que de 2013 para 2014 diminuiu alunos, mas aí a gente entende que é por isso. Segundo semestre nós vamos levantar esses dados novamente para ver o que se realmente se passa, o que é. Os professores que trabalham, então, são ACTs, efetivos, eu acho que menos de 1%, aonde tem. O contrato desses professores é via seja gerência regional e esses professores recebem um adicional muito pequeno, muito insignificante, a gente sabe, mas é um adicional que é chamado adicional de risco de vida, adicional de insalubridade. E hoje a gente tem, então, essa mesma base de dados que foi do SEJA, GERED, repassado para a Secretaria de Educação, 123 professores atuando no sistema prisional, envolvendo alfabetização, nivelamento, ensino fundamental e ensino médio. Unidades prisionais que eu tinha falado, das 47 a gente atende 30. Aqui aparecem algumas situações que quem trabalha com a educação no sistema prisional e vem participando desse movimento, são algumas deliberações que vieram aí ao longo dessa história, desses cursos de formação, que provavelmente eu já tenha lido, já tenha apresentado em algum momento, mas que aqui eu estou apresentando não é porque eu peguei uma apresentação pronta, é porque como a gente vem trabalhando com isso, assim, que naquele momento, em 2005, se falava muito da presença da Secretaria de Justiça e Cidadania e do DEAP, do planejamento e apoio ao trabalho de educação no interior das unidades, quando só professores se reuniam para trabalhar com a educação no sistema prisional, o quanto era importante o envolvimento. E que hoje ainda se fala disso e que esse envolvimento ele tem que ser cada vez maior e ele tem que avançar. Eu acho que a gente já avançou, prova dessa plateia aqui, mas a gente tem aí que caminhar muito ainda nesse envolvimento, assim, né, das duas secretarias. Também se falava de um sistema de cadastramento próprio para os alunos. Hoje, assim, naquele momento, lá no início, eu não sei se eles já faziam parte do censo escolar, mas não identificado como de sistema de privação de liberdade anteriormente, então se falava disso para gerar recurso próprio para esse segmento. A questão de currículo, carga horárias diferenciadas, que essa é uma questão que já vem aí ao longo da nossa caminhada e que persiste, que a gente tem que trabalhar e chegar nisso aqui. Teve momentos que professores ACTs e efetivos não tinham igualdade de direito em relação ao adicional de risco de vida, só efetivos tinham e ACTs não. Então, algumas coisas a gente já foi vencendo ao longo desse percurso. Permanência dos professores ACTs, que a professora Elza trouxe hoje aqui na fala dela, de que, nesse momento, a maioria dos professores que estão aqui são contratados, são ACTs, e nós não temos a garantia da continuidade de vocês no próximo ano, e acaba sendo ou no próximo semestre, mas a gente tem uma orientação, a gente até não posso falar isso porque nós tivemos reunião essa semana na Secretaria de Educação, a gente tem uma orientação que é garantido pela Diretoria de Gestão de Pessoas, de DH, que os professores das unidades prisionais socioeducativa e os centros terapêuticos, as vagas não irão para uma nova escolha, que esses permaneçam. Isso para essa situação. Ainda que o contrato ele continua semestral, vocês inserem em 30 de julho e refaz em 1º de agosto, mas que foi feito um levantamento identificando todos esses professores, porque naquele momento a gente até questionava a respeito disso. Está se fazendo uma formação nesse momento para esses professores, e aí talvez eles não continuem em agosto, então, mas nós nem precisamos levar esse questionamento, foi assegurado pela diretoria, feito um levantamento, e agora para o próximo ano, não. Aí entra naquilo que a professora Elza falou, que inscrição, novamente, processo seletivo, que pela legislação não tem como contemplar um grupo de professores,
porque todos os professores são regidos pelo Estatuto do Magistério e que no edital de seleção de ACT, hoje a legislação não tem abertura para que um grupo de professores possa permanecer. E aí é isso que ela faz o apelo, que a legislação mude para que, no caso dos professores que trabalham em áreas que necessitam um perfil específico. E aí o que eu até coloquei em cor diferente ali é o que a gente vai ver nesse momento, aqui, que já vinha sendo apontado também ao longo dessa trajetória, que é a formulação de um projeto político-pedagógico ou institucional com a participação de todos os segmentos envolvidos para a educação no sistema prisional. Que esse, assim, além de apresentar um pouco isso que eu apresentei a respeito do Plano Estadual de Educação, o nosso principal objetivo nesses 4 dias, hoje é um dia de falas, de mobilização geral e apresentação de dados, enfim, de reflexões e questionamento, mas amanhã à tarde a gente vai caminhar para trabalho em grupo, trabalhar em grupo com o compromisso de iniciar e pensar que elementos, o que é necessário, enfim, o que a gente pensa a respeito e registrar isso sobre a construção do projeto político-pedagógico ou projeto político-institucional para a educação no sistema prisional. Então, esse é o principal objetivo do nosso encontro nesses 4 dias. Não é construir um PPP, porque também foi bem lembrado pelo Carlos que aqui nós representamos segmentos, categorias, e que o projeto político-pedagógico ele deve ser pautado numa construção coletiva com todos os olhares envolvidos. E, embora a gente já teve uma felicidade de ter a presença de uma sala nesse espaço, mas essa presença não vai ser possível dele ou de outros que o representassem para ter o olhar do interno, do público de EJA, ao qual destina a educação nas unidades prisionais. E é preciso ter o olhar deles, para que a gente tenha um projeto político-pedagógico real, autêntico e possível de se efetivar, de se desdobrar na prática, no dia a dia. Tem que ter um olhar de todos os envolvidos. Com certeza tem outros segmentos que não estão representados aqui, mas o segmento do público é um segmento fundamental para que um projeto político-pedagógico para a educação no sistema prisional seja um projeto político-pedagógico coerente, efetivo, com chances de minimamente dar certo. E aí, então assim, por isso que nós vamos iniciar esse trabalho. Vocês com certeza terão tarefas, ou enfim, para serem mediadores desse trabalho e trazer final de setembro, início de outubro, enfim, não tem data. Mas assim, um dos compromissos é muito esse, de trazer o olhar dos internos, onde for possível de familiares que se envolvem nesse processo, que incentivam, que vão atrás da documentação, do histórico escolar, e é importante que ligam para a Secretaria de Educação pedindo: eu tenho um filho que está cumprindo pena em tal local e eu queria muito que ele estudasse. Então, tem aí vários outros segmentos que o olhar desses, do que a gente costuma chamar aí desses atores sociais, apareçam também no projeto político-pedagógico, e por isso a gente vai iniciar. E bom, e aí depois segue mais alguns itens que a gente, integração de funcionários da instituição ao trabalho pedagógico, que está dentro do trabalho articulado, disponibilidade de recurso material, instalações adequadas e equipadas. Essas são situações que, em todos os momentos que a gente se reúne, elas são recorrentes. A questão do material, a questão do espaço físico, né? E elas são recorrentes porque a gente não dispõe ainda de um espaço físico minimamente adequado e nem de material escolar básico. A
aqui eu falo caderno, brochura e lápis, borracha e caneta. A gente ainda não dispõe disso de forma adequada para poder trabalhar com a educação no sistema prisional. Então, são itens que sempre aparecem, né? Eu acho que na minha fala já fui contemplando isso, que o nosso entendimento do trabalho com a educação nesse espaço é na perspectiva do direito, não do privilégio, não do benefício, não de premiação por bom comportamento, que é direito, é quase como assim, é direito e ponto. E hoje a gente tem um amparo legal para isso. Aí mora uma grande contradição, né? Como é que a gente vai trabalhar com a educação escolar, ou educação de uma forma ampla, porque o trato escolar é um lugar marcado da Secretaria de Educação Básica, no espaço de formação, punição e repressão, quando a gente entende que, se a gente for pensar no nosso processo de educação, de socialização, ele sempre é mais rico no coletivo. E aí nós não temos, historicamente, nós não temos espaços adequados o suficiente para o trabalho coletivo.